Salve o racional superior. Salve Wilson Figueiredo. Pois é, sobre o meu relato é o seguinte. Eu comecei a ler o livro Universo em Desencanto no ano de 1980, no mês de outubro, ali pelo dia 17. E tudo começou assim porque eu tive formação católica, tudinho, estudei em colégio em que o dono era padre, tudinho. E aos 19 anos eu comecei a frequentar um centro espírita kardecista, por nome Centro Espírita Evangelho no Lar. E tinha um conhecido meu lá da minha vizinhança, e eu estava levando esse conhecido ao centro espírita porque ele falou que sim, aí eu comecei a levar ele para o centro espírita e ele começou a gostar e falou para mim que as coisas na casa dele estavam melhorando financeiramente, porque antes não estava, né? Então eu levei ele ao centro espírita e as coisas começaram a melhorar. Já no meu caso, eu fiquei pensando assim, puxa, eu estou aqui já há 4 anos frequentando, né? Já estava na altura do ano 80, porque eu comecei a frequentar ali no ano 76. E a coisa para o meu lado estava ao contrário. Ele, sabendo que eu gostava muito de conversar, né, sobre espiritismo, ele apareceu com um jornal impresso, né? Naquela época era impresso, era muito comum o jornal impresso. Jornal Racional. Aí ele falou, esse jornal aqui é uma tia minha que recebe. E ele fala sobre espiritismo. Ele me emprestou o jornal. Eu acho que ele me deu o jornal, ele me emprestou, não me lembro mais. Eu já gostei assim. Falava de um centro espírita, por nome da Espírita Francisco de Assis, no Rio de Janeiro, no bairro do Meia. Mas eu não dei muito valor, porque eu frequentava um centro kardecista, então achei que o meu centro era melhor, né? Eu digo, bom, eu sou mesa branca, então já ficou aquela coisa. E ele sabendo também, ele continuou com 7 dias exatamente, ele não, 7 dias exatamente, 7 dias depois eu recebi em meu endereço mesmo e meu nome, porque aquele primeiro jornal não era em meu nome, era um jornal que a tia dele recebia. Aí eu fiquei encucado, fui lá na casa dele e perguntei, rapaz, você colocou meu nome nesse negócio? Recebi agora um jornal em meu endereço, com o meu nome mesmo, foi para mim mesmo. Ele disse, eu não. E esse segundo jornal, ele falava de discos voadores. Então, eram 2 assuntos que me chamavam muita atenção naquela época. Aí eu falei, opa, o negócio aqui não é só espiritismo, já fala de objetos voadores, não identificados. Aí eu, como é que se diz, fiquei curioso. Aí falei com minha esposa, eu digo, e aí? Ela disse, manda buscar esse livro. Mas antes vamos consultar o diretor do centro. Aí eu vi o dia mais próximo que dava certo, que era um dia de poder falar com ele, aquele dia que ele recebia as pessoas para alguma conversa, algum aconselhamento. Aí eu fui lá, coloquei o jornal debaixo do braço e fui lá. Cheguei lá e perguntei a ele se ele conhecia. Ele falou que não. Aí ele falou que conhecia várias coisas, menos isso. Quer dizer, ele deixou bem claro que não estava valorizando aquilo e já ficou em pé, estava de óculos, tirou os óculos, ficou em pé e já fazia dimensão que eu fosse embora, né? Aí eu só fui dizer, ok, obrigado,
Obrigado e até logo, né? Só sei que a partir daí eu nunca mais voltei lá ao centro. A partir daí comecei a ler, estávamos no ano de 80, e quando foi no ano de 84, não é? Em 8 de julho de 84, fui morar juntamente com minha esposa e meu filho, né? A nossa família. Era a esposa e o filho. Nós fomos morar no Retiro. Tínhamos estado já no Retiro no ano anterior, numa festa dos 80 anos, aniversário de seu Manuel, Jacinto Coelho. Já tínhamos uma ideia, né? Sim, uma ideia assim muito... Mas, de qualquer maneira, já tínhamos estado lá. E o dia que eu cheguei lá, nós chegamos lá, é um dia inesquecível, porque estava havendo um casamento muito badalado. Era uma pessoa muito conhecida, o rapaz se chamava Charles. Inclusive, um dos padrinhos de casamento foi o Paulo Maluf, né? Político. E ficamos lá quase 5 anos, né? 4 anos, 10 meses e tantos dias. Foi muito bom, muito aprendizado, muito interessante. Um fato curioso também é que quando eu fiz o pedido do livro, eu fiz no dia 2 de outubro e chegou ali no dia 17, né? O dia que eu comecei a ler foi dia 17 de outubro, mais ou menos isso, foi. Naquela época, a gente pedia, era muito comum um sistema de reembolso postal, onde a gente ia buscar presencialmente no correio. A gente recebia um aviso pelo correio e a gente ia pessoalmente receber a encomenda lá na agência de correio. Isso levava em média 23 a 25 dias. Aí, esse só levou 15 dias. Aí chegou um rapaz lá em casa, todo de branco, batendo palmas. Você é Carlos José? Eu digo, sou. Você pediu esse livro? Eu digo, pedi. Aí, abri o portão, ele entrou e conversamos umas 3 horas. Ele respondeu a tudo que eu queria. Ele era muito embasado. Ele já é falecido. Acho que em 2018, 2019, 2020, 2019 ele se foi, uma coisa assim. Aí eu perguntei o preço, ele disse, achei muito caro, mas não disse para ele que achei caro. Só falei que estava desprevenido na hora, não tinha como pagar. Ele disse, não tem problema não, você vai ficar com o livro quando você puder, depois você me paga. Eu achei aquele esquisito, digo, esse cara não é, esse cara não é vendedor não, porque o vendedor mesmo não fala isso, né? Eu digo, tá certo, aí peguei o endereço dele, ele trabalhava numa lanchonete, ele tinha uma lanchonete, num bairro vizinho ao meu, era perto. Aí eu fui ao banco, naquela época a gente ia tirar dinheiro presencialmente, né? Aí eu fui ao banco, ele esteve lá em casa de manhã, fui ao banco depois do almoço, meio-dia, e à tarde eu estava lá para pagar o livro. E se ele passou umas 3 horas lá em casa conversando, e bastante esclarecedor o papo, lá na lanchonete dele à tarde, ele continuou o papo, esclareceu muito mais. A lanchonete era vizinho à casa da mãe dele. Ele morava num bairro distante. Nessa casa que era lanchonete, era uma casa anexa à casa da mãe dele. E nessa casa que era lanchonete, funcionava também a sala racional, a livraria racional. Na segunda sala, porque na primeira era a lanchonete.
Bem interessante isso. E aqui em casa, a nossa estadia no retiro foi muito boa, trouxe... Por exemplo, eu me lembro de coisas que, certa vez, a secretária do Sr. Manuel disse para mim, nessa época eu estava colaborando na fazenda. Logo quando eu cheguei, eu passei um tempo na fazenda, pouco tempo, uns 2 meses. Aí ela chegou assim: "Ô rapaz, o pai está te chamando." Aí eu, naquele tom ali que ela falou bem forte, né? Eu já fiquei preocupado. Eu digo: "Aí, estou fazendo algo errado." Eu cheguei lá, ele estava parado, assim, em pé, e falou assim: "Não, não é você não, é outro." Aí eu voltei todo sem entender. Então essas coisas aconteciam. Então, e também a gente tem um tempo de ficar lá no retiro racional, né? Porque tudo são aprendizagem, tem o tempo de chegar, o tempo de ficar, tem o antes, o durante e o depois. E o depois um dia ia existir, só que a gente não sabia, né? Fazia pouco tempo, poucos meses que a gente estava lá, aí eu tinha ainda dúvida se deveria permanecer lá ou não. A minha esposa que eu trabalhava nessa época, eu colaborava na fazenda, no setor de fazenda, isso bem no início, né, que a gente estava lá, e ela trabalhava lá, colaborava na varanda, era aquele negócio das máquinas compostas, não sei o quê. Aí ela perguntou para o Sr. Manuel: "Sr. Manuel, pai, e aí, como é que é? Meu marido é para ele, como é que é o caso dele? É para a gente ficar aqui ou voltar para Natal?" Porque eu sou de Natal, né? Eu esqueci de falar no início. Eu sou nascido em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, estado do Rio Grande do Norte, é a cidade Natal. Aí ele falou assim: "Vou ver." Aí entrou, deixou ela sozinha e entrou. E ficou por isso mesmo, né? Então, todo o tempo que nós passamos lá, esses praticamente 5 anos, a gente passou sem entender, né? Mas quando a gente voltou, aí quem é muito lá em casa, aqui quando eu voltei a casa, porque quando eu voltei eu fiquei morando um tempinho, né? Na casa dos pais, e depois ficamos morando pertinho dos pais também, quando voltamos do retiro. Aí a pessoa que ia era o coordenador, que era irmão desse rapaz que foi lá em casa deixar o livro. Esse rapaz que foi lá em casa deixar o livro, naquela época, era o coordenador. Depois, o irmão dele passou a ser o coordenador. Aí, esse coordenador decifrou para mim a charada. Ele disse: "Carlos, o Sr. Manuel falou volver de voltar." Então era volver com L, né? E eu pensando que ele tinha dito volver com U. Porque volver com U vai fazer o quê? Vai ver, vai olhar, né? Ele não foi ver nem olhar coisa nenhuma. Ele quis dizer que um dia a gente iria voltar para Natal. Nossa cidade natal, né? Natal. Mas é isso aí, são muitas coisas e basicamente meu relato é este, para não se estender muito. A todos, muito obrigado. Salve o Racional Superior, muito agradecido, nós agradecemos bastante. E salve o Wilson Figueiredo. Grande abraço, meu irmão. Porque o Wilson Figueiredo eu também conhecia o pai dele lá, era o Wilson Figueiredo, pai, né? Esse Wilson Figueiredo aqui do canal é o Wilson Figueiredo, filho de Wilson Figueiredo. Que inclusive o pai dele é de Natal. Então é isso aí, grande abraço.